pessoal! Na aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada sobre tudo que a gente já viu até aqui a respeito das energias, a respeito das medidas de segurança que temos que tomar e também vamos relembrar aí a questão do átomo, a começar por ele, já que na nossa primeira imagem já tem sua presença. Então, para a gente relembrar o que é, a gente tem que pensar que tudo à nossa volta ele é formado por partículas muito pequenininhas e muitas a gente não consegue ver. Um exemplo é o próprio átomo, que ele vem até mesmo antes de uma célula, tá? E aí, como é que é a formação de um átomo? Ele tem três partes principais, tá? Ele vai ter o núcleo. No núcleo eu vou encontrar os prótons e os nêutrons, onde os prótons vão ter cargas positivas e os nêutrons são sem carga. E ao redor, na minha eletrosfera, eu vou encontrar os elétrons. E os elétrons, ao contrário dos prótons e dos nêutrons, ele está carregado de forma negativa. Então, a gente tem aí partículas positivas e negativas e partículas sem carga nenhuma. Só para relembrar, no núcleo, próton positivo, nêutron sem carga, e em volta na eletrosfera nós vamos ter os elétrons que têm carga negativa, tá bem? E aí, continuando, a gente tem aí o que a gente viu a respeito dos condutores. E aí, para a gente entender também a questão da eletricidade, é importante a gente entender como é que ela consegue ser conduzida. Ela só pode ser conduzida porque nós temos um tipo de material que é chamado de condutor. Quem são os materiais condutores? Eles são aqueles que vão possibilitar, vão facilitar a movimentação das cargas elétricas. Lembra que a gente viu agorinha que a gente tinha os átomos, onde a gente tinha partículas positivas e negativas? Esses elétrons precisam circular então. Então, quem vai auxiliar são os materiais que eu vou chamar de condutores, tá? Então, eles possuem uma grande quantidade de elétrons que estão livres e que podem ser conduzidos quando aplicamos uma diferença de potencial, quando a gente tem uma diferença de cargas aí, tá? Aqui a gente tem um exemplo de alguns tipos de condutores. O cobre, por exemplo, é um exemplo. E uma outra coisa que a gente viu é que, bem como essa energia é formada, como que ela consegue ser passada, é que a gente tem vários tipos de fontes de energia, ou seja, várias formas para que essa energia possa ser produzida, não é isso? A diferença que a gente vai ter aí é em relação a custos, tá? O custo que é para ter esse tipo de energia ou em que tipo de local que ela pode ser instalada e ainda em relação aos impactos. Infelizmente, todos os tipos de energia vão causar impactos. A grande felicidade aí seria a gente entender que algumas causam mais impactos e outras causam menos. Então, o ideal seria que fizéssemos uso daquelas fontes de energia que menos causam impacto, né? E que mais vão facilitar a existência e preservar, né, a matéria-prima que a gente tem no nosso planeta. Então aí, algumas fontes de energia que a gente tem para que a energia elétrica seja gerada, a gente tem a energia nuclear, temos a energia a partir de combustíveis fósseis, a energia eólica, a energia solar, a energia hidrelétrica e a biomassa. Para a gente relembrar, quando eu estou falando da energia nuclear, eu estou falando da energia elétrica sendo gerada a partir de energia atômica, tá? Ela pode ser bastante perigosa porque se acontecer algum tipo de acidente, é altamente radiativo. Pode causar muitos impactos no nosso corpo e também para outros seres vivos. Um outro tipo de fonte de energia que a gente tem são os combustíveis fósseis, que é uma fonte de energia que não é renovável, que é obtida a partir do uso do petróleo, do carvão e do gás natural, mas tem muitas outras fontes e a grande questão aí seria a emissão desses gases na nossa atmosfera. Já a energia eólica é a energia produzida a partir da ação do vento, dessa força que movimenta aí, né? A grande questão da energia eólica é que ela ainda é uma energia muito cara para ser instalada e também não consegue ser instalada em todos os locais. Já a energia solar, o grande problema aí seria os custos também para sua implantação, mas ela é aquela energia gerada a partir do próprio sol. A energia hidrelétrica, que é a mais comum no Brasil, né? Ela é a mais utilizada, significa se aproveitar das águas dos rios para movimentar turbinas que vão conseguir gerar eletricidade. A grande questão aí seria que algumas pessoas que moram próximas a rios, por exemplo, se uma hidrelétrica for instalada, essas pessoas, o ideal é que elas sejam removidas. Por quê? Porque pode acontecer como consequência
inundações, tá? E também pode acontecer algum problema ali nas turbinas, né? Então, por via das dúvidas, dá que essas pessoas possam ser removidas para um local seguro. E a energia obtida a partir da biomassa é aquela energia obtida a partir de alguma origem animal ou vegetal, e é um tipo de matéria orgânica que não vai estar prejudicando tanto o meio ambiente, tá? Continuando, falei para vocês lá no início que a gente ia relembrar o que era energia, quais suas fontes e algumas formas de evitar, né, de ter algumas medidas de segurança em relação a acidentes com eletricidade. Aqui eu peguei só uma imagem daquele vídeo anterior, onde diz aqui que a gente deve ter o máximo cuidado com fios que estejam bastante velhos e desencapazes, porque se eles estiverem transmitindo energia, você tiver contato com um fio desse, certamente você vai levar um choque, tá? Evitar contato com eletricidade em ambientes molhados também é ideal. Colocar protetor nas tomadas de energia, principalmente se a gente tem criança pequena, que ainda não tem um nível de discernimento, não consegue entender que pode ser perigoso. E uma outra medida, não deixar aparelhos eletrônicos perto da água. Não sei se vocês lembram, mas na última aula eu também falei a respeito de não colocar vários aparelhos numa mesma tomada, porque isso pode acontecer, pode resultar em uma sobrecarga.